Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência da anistia no Congresso. Um absurdo. Isso agora ainda vai passar pelo Senado e vai ter briga lá, mas eu quero passar para vocês nesse vídeo aqui como foi o comportamento, como foram as discussões entre os principais deputados da esquerda e da direita e como o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi desmoralizado e apequenado ao longo de toda a discussão. Você já deve ter visto que ontem, na Câmara dos Deputados Federais, foi aprovado a anistia para os golpistas do 8 de janeiro, para as pessoas que tentaram derrubar o nosso país, derrubar a nossa democracia. Uma coisa inimaginável, né? A gente que passou por ditadura, que ficou 4 anos aí sob os desmandos do governo do Bolsonaro, que negou vacina, atrapalhou pandemia, aglomerou quando não podia aglomerar, que tinha um vírus aí, o vírus mais mortal que a gente já viu. E como eles foram todos condenados aí por golpe, agora a briga é por tentar amenizar essa punição aí que os golpistas receberam e tentar reverter para ter o mínimo aí possível de punição. Então ontem eles aprovaram na Câmara, né? Agora esse negócio vai para o Senado. Do Senado, se não tiver alteração, estaria valendo, mas ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, isso foi ironizado por esses deputados, mas a gente vai ver mais à frente aí o deputado do Partido Comunista do Brasil apontando claramente que isso é uma manobra deles para poder colocar mais uma vez o Congresso contra o Supremo Tribunal Federal e instigar mais vezes problemas entre os poderes para enfraquecer a nossa democracia, transformar isso daqui num parlamentarismo ou no que eles chamam de semipresidencialismo, mas no final das contas enfraquecer o poder popular, enfraquecer a população brasileira. Então vamos começar aí com o deputado Alencar Santana explicando claramente que não tem perseguição nesse país, por isso não tem ditadura, não tem guerra, não tem nenhuma disputa e não faz o menor sentido a anistia. Vamos lá, galera. Esse país está em guerra? Não. Há perseguição nesse país? Não. A agressão de ambos os lados? Não. A concordância de todos os aspectos políticos nesse texto? Não. Em relação à anistia? Não. Então a conversinha de pacificação, porque a polarização no país é falsa. Falou tudo, né, galera? Falou bonito. Vamos direto pra Thalíria aí, que vai esculhambar o Hugo Mota, que fica de risadinha, parece que não tá nem prestando atenção no que os deputados estão falando, mas na realidade é o grande responsável, é um nome que vai entrar pra história como um lesa-pátria. Arrebenta aí, Thalíria. Democracia da qual nós não podemos abrir mão. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como o homem que botou para votar uma agenda que é a anistia golpista, como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho, por dizer que atacar as liberdades democráticas é um caminho. E isso a bancada do PSOL e da Rede, isso a nossa federação não pode e não vai aceitar. A Thalíria chamou aí o Hugo Mota de rato, com outras palavras, né, pessoal? Mandou muito bem de jogar a real na cara dele ali na frente com todo mundo vendo. Agora vamos dar uma olhada aí o que o golpista falou, porque ele também se ridiculariza e ridiculariza todo o processo que eles estão inseridos. O civismo, o patriotismo, os princípios de valores de Deus, pátria, família e liberdade. Todos nós sabemos que não existiu em momento algum o devido processo legal, a ampla defesa. Quando muito bem disse o ministro Luiz Fux, não há golpe sem governo deposto, não há punição por cogitação. Agradecer ao senhor presidente por cumprir sua palavra de pautar a anistia. Termino com esta frase simples, mas que retrata o que acreditamos. Pensaram que tinham nos enterrados, só esqueceram que somos sementes. E aí você vê que o cara tem uma postura, uma retórica totalmente violenta, né? Ele tá falando ali em glória, em Deus, mas de um jeito que parece que ele tá querendo arrumar uma briga de bar. E muito triste também a gente ver que o cara cita o
Luiz Fux, né, que foi um ministro, indicação da Dilma, mas que acabou que virou de lado e sempre lutou contra o progresso do país, deu um voto tenebroso que a gente tem aqui no canal, tem o vídeo dele descrito, tem vários cortes, dá uma olhada, porque é surreal o que o Fux fez. Ele também conseguiu entrar para a história, para a pior parte da história com esse voto, que vai dar esse discurso aí para os golpistas por muito tempo. Isso vai ser o que eles vão ficar pendurados, dizendo que não era o foro, coisas que já foram discutidas, mas vai ser onde eles vão se ancorar, e toda conversa que você for participar, você vai observar que eles vão dizer essa baboseira do Fux aí. E você vê que é impressionante, no final o Zuco assume que eles estão ali plantando uma semente num próximo golpe. Só esqueceram que somos sementes! Os caras estão lutando para anistia contra golpista, sendo que a sociedade nem conflagrada está. Não existe motivo para uma anistia. Essa anistia só vai semear um novo golpe. E ele assumiu com todas as palavras. Agora vamos ver de novo o deputado Alencar aí dando um sabão nesse discurso. Nós estamos governando esse país, gerando políticas públicas que estão novamente mudando a vida das pessoas, inclusive aprovadas por esse parlamento. O que um grupo aqui quer, justamente o grupo do ataque, da violência, da agressão, que estão tentando golpe desde 2022, naquele encontro com diplomatas atraindo o nosso país e agredindo poderes, com fechamento de estradas, sabotagem no dia da eleição. Por isso que o agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso. Bombas no dia da diplomação do presidente Lula, ou a véspera do Natal no aeroporto de Brasília. Depois, no 8 de janeiro. Senhoras e senhores, quem tiver respeito a essa casa, ao mandato, ao voto popular que recebeu, defende a Câmara, que foi agredida, que foi destruída, esse parlamento aqui, ou aquilo foi falso, ou aquilo não existiu. Da mesma maneira o Senado, o STF, o Planalto, e numa violência brutal. E sabe por que foram violentos, tão agressivos? Porque no domingo antes, no dia 1º de janeiro, houve uma festa do povo democrática, aqui, dando posse ao presidente Lula, em toda Brasília e no palácio, quando o povo sobe a rampa. Essa é a raiva de alguns. Esse é o ódio que externaram e continuaram tentando golpe a todos os momentos. Não fomos nós que tramamos a morte do presidente da República, ou do seu vice, ou de um ministro. Não fomos nós. É justamente o lado que diz que gosta da lei e da ordem, mas que não quer a prisão. Que não quer a prisão, que não quer respeitar a justiça, que não quer respeitar o poder judiciário, que tá dando um tapa na cara do povo brasileiro. E aí, depois dessa lapada, galera, do deputado do PT de São Paulo, vamos ver o Marcel Van Hatten, que já abatido, né, foi começar a falar, já tomou um sabão do Hugo Mota, que pequeno só consegue se impor quando alguém comete algum tipo de absurdo. E aí, um dos deputados que estava lá com o Van Hatten no plenário lá, sentou em cima de uma mesa e o cara teve que chamar a atenção dele, porque aí vira absurdo, né? Nem na quinta série uma criança senta na mesa porque sabe que o professor não vai deixar. Bizarro o que acontece com a direita que se radicalizou e tá virando uma extrema-direita no Brasil. Quero interromper o deputado Marcel Van Hatten. Tem um deputado sentado na tribuna, não pode sentar na tribuna. Queria solicitar a Vossa Excelência que não repita o ato. Eu já pedi uma vez, temos diversas poltronas no plenário, eu queria pedir respeito ao decoro parlamentar desta casa. Quer se posicionar na tribuna, se posicione em pé, respeitando o orador. Então vou retomar o tempo de Vossa Excelência e não gostaria de abordá-lo novamente sobre esse tema. Não podemos aceitar que estejamos sob um estado de exceção em que ministros do Supremo Tribunal Federal monocraticamente possam submeter o Congresso Nacional às suas vontades individuais. E aí vem o Van Hatten de novo com esse papo de que não pode se submeter à vontade de um único ministro. Eles repetem isso 1 zilhão de vezes para ver se conseguem tornar esse negócio verdade. Porque o ministro Alexandre de Moraes submeteu 100%. Todas, a totalidade, eu não sei qual sinônimo mais utilizar, todas as suas decisões foram ao colegiado. Então, isso aí é uma falácia. Ele é o relator. Então, é por isso que parte dele, os outros ministros aprovam e pum, segue. Então, é uma falácia o que a direita vive colocando sobre esse assunto de que é uma decisão monocrática. Mentira! E aí vejam que situação curiosa. O Hugo Mota chama a orientação da minoria, que é aquela Carol Detone, que meio que tentou passar ou passou, talvez não passe, né? O cargo de líder da minoria pro Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tentando piorar a situação do Brasil aqui junto com o governo americano. E aí, na hora que chama ela pelo líder da minoria, o pessoal progressista que estava lá começou a falar, ué, cadê o líder? Cadê o líder? E aí, olha a cara de constrangimento do Hugo Mota, que é um pequeno, que está lá fazendo um papelão na Câmara e toma sabão de todos os lados o tempo todo. Como orienta a minoria.
Como orienta a minoria, deputada Carol Detone. Presidente. Presidente, silêncio. Presidente. Peço que preserve meu 1 minuto, presidente. Misoginia com mulher grávida, presidente. O que é isso? Que falta de respeito da esquerda. E aí, como eu falei no início do vídeo, pessoal, no final entra o deputado Renildo Calheiros, do Partido Comunista do Brasil de Pernambuco. Esse cara arrebentou, falou tudo. Ele, pra mim, foi o maior craque do jogo. Ele foi o maior craque do jogo. Porque olhando a fala dele, realmente foi impecável. E aí, eu deixo aí, galera, pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no canal. E vamos até o fim para ver a opinião do Renildo, que é muito interessante. Presidente, votar a anistia é um erro político grave. Porque todos sabemos que se ela for aprovada, o Supremo Tribunal Federal irá considerá-la inconstitucional, isso é óbvio. O que aqui se pretende é escalar a crise, é jogar o Brasil em um caminho sem saída. É um erro grave que este projeto está cometendo. Historiadores levantam que no Brasil já tivemos 14 tentativas de golpe militar. Alguns foram bem-sucedidos. E o que ocorreu? Fecharam o Congresso, o Supremo, amordaçaram a imprensa, perseguiram, prenderam, torturaram e mataram. Quando deu errado, o que aconteceu? O Brasil se apressou em conceder a anistia. Então as pessoas que tentam o golpe, se não forem vitoriosas, não vai acontecer nada com elas, porque elas serão anistiadas. Isso criou a triste cultura do golpe militar no Brasil. O que precisamos é romper com ela. O que precisamos é que os golpistas respondam por atentar contra o Estado democrático de direito. Isso é o que o Brasil precisa fazer neste momento. Esta é a necessidade do momento. A anistia, quando ela é concedida, é vários anos depois do episódio ocorrido. É para pacificar o país, mas não se pacifica o país dando anistia enquanto o golpe está em curso. Porque é isso que eles estão fazendo atualmente. É um golpe por outro caminho de pressão internacional contra o Brasil, de colocar a maior potência militar do mundo para ameaçar o Brasil e ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Esta casa precisa encarar esta matéria com responsabilidade. Conceder anistia é um crime contra a democracia e o efeito político disso é projetar politicamente os anistiados e mais adiante eles tentarem novamente o golpe até conseguirem o golpe militar. Nós temos que derrotar a anistia. Essa é uma necessidade histórica do Brasil e o Congresso Nacional não pode faltar à sociedade brasileira. Não resta dúvida da tentativa de golpe. E depois dos depoimentos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal, ficou mais claro o que aquelas pessoas faziam nas portas dos quartéis. Era uma pressão sobre as Forças Armadas e especialmente sobre o Exército, porque o comandante do Exército se negava a apoiar o golpe. Então todos aqueles acontecimentos, todos aqueles eventos eram sim parte constitutiva do golpe, que começou a ser elaborado muito antes, tentando gerar um descrédito sobre as eleições no Brasil, criando uma narrativa para se vencesse, dizer que venceu apesar da fraude, e se perdesse, está o caminho aberto para dar o golpe militar. A nossa responsabilidade não é só com esse processo, é de enfrentarmos uma necessidade histórica. Para concluir, presidente. Temos orador na tribuna e eu peço silêncio e respeito ao orador. Para pôr um fim a essa cultura do golpe. É claro que aqui nesta casa há sim um espírito democrático que precisa ser resguardado. As pessoas que defendem o fim do processo democrático não podem vencer essa batalha. Está encerrada a votação. Sim, 311. Não, 163. 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. E é isso aí, pessoal. O primeiro Milha dos Pintos, a gente sabe que isso aí passou na Câmara, mas ainda tem batalha no Senado. Agora, a população informada, a mídia articulada, a gente vai ter uma disputa pela verdade sobre esse assunto, a quem isso interessa, para quem que isso aí vai funcionar e quem vai se prejudicar, porque pra gente, pra nós aqui, é muito claro. Isso só atende a uma fração minúscula da sociedade que não inclui os trabalhadores, não inclui as trabalhadoras, então todos nós estamos de fora, a gente não pode deixar isso passar. Valeu, galera, curte, compartilha, se inscreve, tamo junto.